Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso quadro Clássicos da Prosperidade do canal A Trilha da Prosperidade. Hoje, a gente mergulha em uma ideia que, olha, pode virar uma chave na sua mente. O capítulo Os ricos não trabalham pelo dinheiro. E isso aqui é mais do que só uma análise, viu? É um convite para uma jornada de transformação, para a gente repensar completamente nossa relação com o trabalho e com a riqueza. Vamos começar com uma pergunta. Ela parece simples, mas a resposta dela diz muito. Você trabalha pelo dinheiro ou faz o dinheiro trabalhar para você? Pensa bem nisso, porque entender onde você se encaixa nessa pergunta pode ser o primeiríssimo passo para uma grande mudança, não só financeira, mas de mentalidade. É aqui que o caminho para a liberdade começa a ser traçado. E essa jornada começa quando a gente reconhece uma armadilha muito comum, mas bem sutil. A famosa corrida dos ratos. É um padrão, sabe? Um ciclo vicioso que prende a maioria das pessoas sem que elas nem percebam e que impede de verdade que elas alcancem a liberdade que tanto sonham. E como funciona essa corrida? Bom, ela é movida por duas emoções humanas muito fortes. Primeiro, vem o medo. O medo de não ter dinheiro, de não pagar as contas. Esse medo te mantém preso num emprego, buscando segurança. E logo depois vem o desejo por coisas novas, por uma vida melhor, e esse desejo faz a gente gastar tudo o que ganha. E aí, o ciclo recomeça. E aqui está o pulo do gato. O problema não é ter um emprego, de jeito nenhum. O problema é a gente depender do salário como se ele fosse a única solução possível. A mentalidade comum é: preciso de mais dinheiro, então vou trabalhar mais. Mas raramente a gente para e pensa em como construir algo diferente, algo que gere renda sem depender só do nosso esforço direto. Agora a gente chega no coração da lição. E ela não foi ensinada na teoria, não. Foi na prática, com um desafio real. É uma virada de chave na mentalidade que serve como um verdadeiro guia. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Essa frase é poderosa. Não quer dizer que eles não trabalham, muito pelo contrário. Quer dizer que o propósito do trabalho é outro. O foco deixa de ser o salário no fim do mês e passa a ser o aprendizado. Passa a ser a construção de sistemas, de ativos, de coisas que vão gerar valor no longo prazo. A grande lição, então, foi essa. A verdadeira riqueza começa quando a gente aprende a usar a nossa mente, a pensar de forma estratégica sobre o dinheiro, em vez de só reagir às nossas emoções. É a diferença entre ser controlado pelas circunstâncias e ser o arquiteto do seu próprio futuro financeiro. Para a gente dominar o jogo do dinheiro, primeiro a gente precisa entender essas duas forças que podem nos escravizar: o medo e o desejo. São elas que alimentam dia após dia a corrida dos ratos. Olha só como essa dupla trabalha junto. O medo te segura, te mantém na zona de conforto, no emprego estável e previsível. Ao mesmo tempo, o desejo te empurra para gastar qualquer dinheiro extra que aparece, aumentando o padrão de vida e, claro, as despesas. O resultado? A gente acaba ainda mais preso nesse ciclo. E o mais impressionante é que mais de 90% das pessoas vivem assim. É um número enorme, né? A vida financeira delas é um eterno cabo de guerra, empurrada pelo medo de não ter e puxada pelo desejo de consumir. É uma corrida sem fim, que não leva ao controle de verdade. Mas calma. Existe uma saída, e ela está numa mudança fundamental de foco. Esse é o grande prêmio dessa jornada mental. Deixar para trás a mentalidade de sobrevivência para abraçar uma mentalidade de construção. Olha bem a diferença. De um lado, a gente tem a mentalidade focada no salário. Busca por segurança, estabilidade e a solução é sempre trabalhar mais. Do outro lado, a gente tem a mentalidade focada em ativos. A busca é por liberdade, o objetivo é aprender e o método é criar sistemas que geram renda. O foco não é o pagamento, é a liberdade. A construção de riqueza começa a acontecer quando a gente muda as perguntas que fazemos para nós mesmos. Em vez de perguntar quanto eu vou ganhar com isso, que tal começar a perguntar o que eu ainda não entendi sobre dinheiro? Ou como essa situação pode se transformar em um ativo no futuro? Ou ainda, o que eu posso aprender com essa experiência? São essas perguntas que abrem as portas. Ok, então a gente entendeu a filosofia, mas e agora? Qual é o próximo passo? Como é que a gente pega essa nova perspectiva e começa a aplicar na nossa vida hoje? A gente pode resumir tudo em 5 pilares, como se fosse um mapa. Primeiro, salário não é liberdade. Segundo, medo e desejo controlam a maioria das pessoas. Terceiro, trabalhar mais fazendo a mesma coisa não vai resolver.
quarto, inteligência financeira vale mais que só o esforço bruto. E quinto, o grande objetivo, fazer o dinheiro trabalhar para você. Use esses pilares para guiar suas decisões. E essa frase, para mim, resume tudo de forma brilhante. A mudança mais importante que a gente precisa fazer é interna. É uma nova forma de pensar, de enxergar o mundo e as oportunidades. A riqueza é, antes de mais nada, um estado de espírito, que começa na mente muito antes de aparecer na conta bancária. Então, para a gente fechar, eu deixo essa reflexão. Pensa com calma. A sua vida hoje é guiada pela busca incessante por segurança ou pela construção consciente da liberdade? A sua resposta sincera vai te mostrar exatamente o caminho que você está trilhando. E a gente vai se aprofundar ainda mais nisso no próximo capítulo. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada de hoje. Para continuar explorando essas ideias, se inscreve aqui no canal para não perder nossa análise do próximo capítulo. A gente se vê lá. Até mais!